Boa noite, Brasil, boa noite vocês. Estamos começando aqui ao vivo pela Rede Século XXI, o nosso programa Madrugada de Bênçãos. Uma bênção na sua vida, uma bênção naquele que crê, naquele que confia no Senhor Jesus e, claro, naquele que busca sempre mais contar com a intercessão de Nossa Senhora, da Virgem Maria, a Mãe de Jesus, a nossa mãe. O nosso tema de hoje, Nossa Senhora Rainha. Rainha, olha que beleza, hein? Vamos falar um pouco sobre Maria, vamos falar sobre o papel de Maria na vida do cristão e o papel fundamental de Maria para a nossa salvação, né? Então, desde já quero fazer um convite todo especial para você, porque eu quero rezar por você nessa noite, nesse nosso programa, colocar as suas intenções, colocar as suas necessidades aos pés de Nossa Senhora. Então, vamos começar a ligar 19 3871 9620. 19 3871 9620. Você pode mandar também o e-mail madrugada@rs21.com.br. madrugada@rs21.com.br. E olha que também você pode mandar o seu WhatsApp, ou como a gente fala aqui em São Paulo, o Zap Zap 19 996755600. Haja número, hein? Então vamos repetir. 19 996755600. E para todos aqueles que participarem, nós vamos sortear um CD Cantai a Deus com Alegria, do nosso irmão o Patrécio Rocha. O CD Cantai a Deus com Alegria, do Patrécio Rocha. Então, começa a ligar, começa a participar. E agora, claro, você que desde já quero agradecer a você que nos ajuda com a sua doação mensal para evangelizarmos aqui através da Rede Século XXI. E quero fazer um pedido especial a você que ainda não é sócio. Vamos evangelizar o Brasil? Vamos evangelizar o mundo? Pois é. Então nos ajude, ligue para nós, torne-se um sócio. Deixa eu pegar aqui que está no meu bolso. Tornando-se um sócio, você vai ganhar gratuitamente aí na sua casa, vai receber bonitinho esse terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Vale recordar, obrigado, diretor, que os 300 primeiros que se tornarem sócio ao longo desse mês de agosto vão receber gratuitamente este terço das mãos ensanguentadas. E não só isso, hein, minha gente? O maior presente que nós queremos dar para você enquanto Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI, é a nossa oração. Queremos rezar e rezar sempre por você. Por isso, os novos sócios todos estarão com o nome aqui, ó, no livro de consagração perpétua. Dá para mostrar aí? Tô dando para isso, tá mostrando. Porque aqui estão todos os sócios desde o início da Associação do Senhor Jesus. Este aqui é do ano de 2014 e os novos sócios, então, entrarão no livro de consagração perpétua no ano que vem, no livro de 2015. Olha que graça e que bênção de Deus. Vamos estar rezando por você. Inclusive, também rezamos por todos aqueles que partiram já deste mundo. É a oração perpétua e a consagração de todos aqueles que nos ajudam a evangelizar. Então, você pode ligar, tornando-se o sócio, 19 3871 9620. Mas você também pode fazer, sabe o quê? Mandar um zap dizendo, olha, acabei de ouvir o pedido do Padre Adilson, quero ajudar a Associação, a Rede Século XXI, a evangelizar pelo zap. E aí você coloca seu nome, seu endereço, tudo bonitinho, porque depois o pessoal do call center, do departamento de sócio, vai entrar em contato com você. Então vamos lembrar o nosso WhatsApp, 19 99675 5600. Quero ler aqui o seu nome e dizer, agradeço ao Antônio, José, a Maria, todos aqueles que se tornaram novos sócios nesta noite no nosso programa. Então, liga, torne-se um sócio aqui da Associação do Senhor Jesus da Rede Século XXI.
Muito bem, o nosso tema de hoje é um dos títulos de Maria, Nossa Senhora Rainha. A primeira coisa, quando nós olhamos para a Virgem Maria, quando temos a devoção à Nossa Senhora, que nós nunca podemos esquecer, é que tudo realizado em Maria foi em vista de uma única coisa, de Jesus Cristo. É bom recordar que a salvação está no Senhor Jesus. Maria, dentre todos os santos e santas de Deus, é a nossa maior intercessora. Ela intercede por cada um de nós, por nossas necessidades. Por isso, olha, não vamos colocar nunca Maria no lugar de Jesus. É o Senhor Jesus, podemos depois colocar Maria e todos os outros santos e santas de Deus. Então, ninguém, nenhum santo e nem mesmo a Virgem Maria pode tomar o lugar do Cristo na nossa vida. E sabe por quê? Porque é Jesus que nos salva. A salvação veio através do Senhor Jesus Cristo que se fez homem. E para ajudar na reflexão do nosso tema de hoje, eu vou pegar aqui a minha Bíblia, porque eu vou ter como base um trecho que com certeza você já conhece e conhece bastante e bem, né? Que é a sequência ali do diálogo entre Maria e o anjo Gabriel, que vai anunciá-la que ela será a mãe do Salvador. No último trechinho, depois de tudo, Maria diz assim para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Pois é, vejam vocês, por que Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador? Às vezes eu gosto de brincar, né, e falo assim para as pessoas: Maria foi escolhida porque era cheirosa, era mais bonita, andava bem arrumada. Você sabe por que Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, trazer em seu ventre Jesus Cristo? Interessante, né? Uma coisa que para todos nós deve ser semelhante a Maria, que é justamente a fidelidade. Foi por este motivo que Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. Maria cumpria com tudo aquilo que pedia, os preceitos da lei, era fiel à palavra, era fiel aos ensinamentos de Deus. E por conta da fidelidade, Maria alcançou graça aos olhos de Deus. É muito engraçado, né? Porque você sabe que quando você é fiel, e aí podemos colocar, quando todos nós somos fiéis a Deus, a graça acontece na nossa vida. O infiel, não é que Deus deixa de agir com a sua graça, mas o infiel, ele se fecha à graça de Deus. E por que isso acontece? Justamente porque o infiel se afasta de Deus. Ele deixa de cumprir a palavra, ele deixa de cumprir os ensinamentos, ele deixa de cumprir os mandamentos e caminha segundo a própria vontade. E quando isso acontece, o afastamento de Deus é total e o fechamento em si mesmo acontece. Significa, me fechei à palavra, me fechei ao próprio Deus e me fechei à sua graça. Como é que Deus vai agir em minha vida, assim como agiu na vida de Maria, se eu me fechei a Ele? Então Ele não vai conseguir fazer isso. E aí mais adiante, nós vamos no texto que está lá, não citei aí, né, o Lucas capítulo 1, e agora a partir do versículo 43 seguintes, de modo muito específico, a partir do 47, que é o canto do Magnífica, que foi justamente aquilo que nós meditamos no Evangelho do domingo que passou. Porque Maria, após dizer eis aqui a escrava do Senhor, sabendo da sua parenta, sua prima Isabel, que na velhice
havia concebido também, estava grávida, e Isabel depois à frente dá luz a João Batista, que vai ser aquele que vai preparar o coração do homem para acolher o Filho de Maria, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Maria vai às pressas para servir a sua prima Isabel. E a grande alegria no encontro das duas, de Isabel, de Maria, mas também a grande alegria daquele que estava no ventre de Isabel, de sentir a presença da mãe do Salvador, João Batista, e estremece no ventre. Quanta alegria de Isabel receber a mãe do meu Salvador. E aí, depois do diálogo, Maria vai dizer: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Não é à toa que lá na frente, em Mateus, Jesus vai dizer: aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados, e tudo isso no reino dos céus. Então, a partir daí, o que nós vamos realmente trazendo para a nossa vida e vamos tirando como aprendizado a partir da figura de Nossa Senhora. Primeira coisa, a obediência à palavra de Deus. Aquele que obedece à palavra de Deus, ele vai caminhar segundo a palavra. E por que ser obediente à palavra de Deus? Minha gente, vamos lá. Deus nunca vai desejar nada de ruim para nós. Deus só vai nos dar aquilo que é bom. E a palavra de Deus só tem realmente aquilo que é bom para o nosso dia a dia. Ela é luz para a nossa vida, para os nossos passos. Ela nos ajuda a dissipar as trevas da nossa vida. Então, essa é a primeira condição, a obediência. Depois, dentro da própria obediência, o cumprir aquilo que pede o Senhor em sua palavra. Porque aquele que cumpre a palavra de Deus, ele não tem nada a perder. Pelo contrário, ele vai receber e vai receber sempre mais e receber em abundância. E por fim, obediente, cumprindo, ele se abre totalmente ao próprio Deus para que Deus possa realizar em sua vida a sua vontade e o seu projeto. E aí nós entendemos por que Maria foi escolhida. Porque ela foi fiel, ela foi obediente, ela se abriu totalmente ao projeto e à vontade de Deus e Deus a escolheu. E aí ela vai dizer, porque olhou para a humildade de sua serva. E lá no finalzinho ela diz, justamente, do qual proclamarão bem-aventurada. E justamente essa é Maria, bem-aventurada. Aquela que realmente trouxe o Salvador. Aquela que realmente trouxe o Salvador do mundo. É aquela que trouxe o Salvador do mundo, aquela que de fato disse, esse realmente foi a escolhida para que realmente pudesse trazer. E isso em nenhum momento Maria usou como motivo de grandeza para a sua vida. Mas pelo contrário, eis aqui a escrava do Senhor. E depois olhou para a humildade de sua serva. Se nós hoje temos como tema justamente Nossa Senhora Rainha, atribuído por conta de Jesus Cristo. Nós o celebramos no final do ano, em novembro, Cristo, Rei do Universo. Então, se a mãe de Jesus, Maria, é a mãe do Salvador, do Rei do Universo, ela só pode ser Nossa Senhora Rainha. E foi coroada Rainha do céu e da terra. Mas justamente por conta do Cristo. Então, vamos entender, à frente e acima de tudo, o Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador. É Ele que nos dá a salvação. Maria, repetindo, a nossa maior intercessora, a nossa mãe,
a mãe do nosso Senhor. E aí então, depois temos todos os outros santos e santas de Deus. Então, de fato, é a graça de Deus agindo em nós através de Nossa Senhora. E nós, como Maria, somos chamados a nos fazer servos e humildes para cada vez mais participar da graça de Deus, para cada vez mais nos deixar realmente ser conduzidos por esse Deus, para cada vez mais caminharmos confiantes nesse Deus. E, volto a dizer, nós não devemos temer a acolher a palavra de Deus, a caminhar segundo a palavra, a ser obediente a essa mesma palavra. Mas, ao olhar para Maria e ver aquela mãe que acolhe, que abraça todos os seus filhos, saber que ela olha por cada um de nós como seus filhos, intercede por cada um de nós junto ao seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. E nos sustenta para sempre mais ouvirmos a palavra de Deus. Vale recordar aquilo que Maria disse lá no primeiro milagre realizado por Jesus, que é justamente na transformação da água e do vinho. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, minha gente, o que Jesus nos mostra em sua palavra? O que Maria pede para nós quando diz fazei tudo o que ele vos disser? Para ouvirmos a sua palavra, para acolhermos em nossa vida e em nosso coração a sua palavra, e aí é o fundamental e o essencial para a nossa fé, nos deixar ser conduzidos por essa palavra. Porque tudo aquilo que Jesus nos fala na palavra de Deus, nada mais é do que nos mostrar o amor misericordioso do Pai por cada um de nós. Amor esse que você sabe, levou o próprio Cristo, como Filho de Deus, a se entregar por cada um de nós na cruz. Se entregou por você. E fez isso porque te ama. Se entregou por você para mostrar o quanto você é amado pelo Pai, o quanto você é amado por esse Deus que ama, claro, a todos nós. Então a nossa condição não é outra de olhar com amor, olhar com ternura, olhar com gratidão, porque isso não pode faltar a nós, por aquilo que Maria realizou. Quando ela diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Naquele momento, ela em outras palavras diz, sim, eu aceito ser a mãe a mãe do Salvador. A partir dali, então, a história da humanidade se transforma. E a vontade de Deus é uma só. Através daquela que diz sim, salvar toda a humanidade. E salvar você e salvar todos os homens. Porque essa é a única vontade de Deus. Não existe outra vontade. A vontade de Deus é nos salvar. E é por isso, então, que ele escolhe a Maria, envia através do Espírito Santo. Maria concebe, dá à luz o Salvador, dá à luz ao nosso Senhor Jesus Cristo. E diante de tudo isso, então, a salvação nos é dada. Então vejam, volto a repetir, já é a terceira vez que eu digo isso, para que nós não tenhamos uma confusão de fé e até mesmo doutrinal na nossa vida. Maria é aquela que é a nossa mãe, porque foi a mãe do nosso Salvador. Jesus foi o primeiro a dizer a todos nós, vocês podem chamar a Deus de Pai. Então somos filhos de um mesmo Pai. Maria, o Filho do Salvador. E a partir da vinda de Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Fazemos parte dessa grande família, do qual único, somente Ele é o nosso Pai, o nosso Deus. E Maria, a mãe de Jesus, é a nossa mãe. Então, o nosso coração, a nossa vida de fé,
todo o nosso ser deve estar voltado primeiro ao Cristo. É o Cristo. É Ele que nos redimiu, é Ele que nos deu a condição do perdão dos nossos pecados e é Ele que nos dá a salvação. E Maria, aquela que intercede por nós, aquela que olha, que com amor de mãe acolhe as nossas necessidades, acolhe os nossos pedidos e intercede por cada um de nós, porque apresenta a nossa necessidade ou as nossas necessidades ao seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá, né? Para você nunca se esquecer, no centro de tudo, primeiramente, o Senhor Jesus. Depois pode vir Maria e os santos da nossa devoção. Nunca o contrário. Nós não podemos colocar nem Nossa Senhora e nenhum santo acima do Senhor Jesus. Mas primeiro Ele, porque Ele é o nosso Salvador. E a graça nos é dada através de Maria, que trouxe Jesus Cristo ao mundo. Então vamos viver essa nossa fé tendo o Cristo no centro da nossa vida. Tendo o Senhor Jesus no centro da nossa vida. Tendo Maria ao lado dele e aí os santos, como dito, da nossa devoção. Porque de fato nós caminhamos na graça e nunca se esquecendo. A salvação nos é dada por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?